Ô, Fernando, e aí é curioso que você me despertou um raciocínio, a gente tendo sempre Jesus como exemplo. Quer dizer, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, que Sabia. cometeria um crime, Sabia. e ainda assim deixou ele com o livre-arbítrio, né? Deixou ele. Mas quem é que Jesus vai buscar? Você pode ver, os apóstolos, a maioria deles eram broncos, burros, burros mesmo. Não sabiam ler, não sabiam escrever. Tanto é que nós temos quatro, eram 12 apóstolos, nós temos quatro evangelistas, que eram os que sabiam escrever, sabe? E vai buscar um Mateus, que esse sim sabia ler e escrever, mas era um cara odiado pelos judeus. Vai buscar um Simão Zelotes, que era um guerrilheiro, era um terrorista. E vai buscar um Judas Iscariotes, que era um corrupto. Mas aí também, quando a gente fala, por exemplo, há relatos até, diz que não era próprio. O Judas não queria trair Jesus. Sim. Foi uma imposição política, isto é, ora, os judeus esperavam o Messias. E o Messias ele vinha para livrar o povo do jugo. Eles achavam que era do jugo romano, mas era do seu próprio jugo, não era do jugo romano. E, segundo algumas, e isso não está. Humberto de Campos, eu acho que relata. Relata aí, que, na verdade, ele esperava que quando ele entregasse Jesus, o povo fosse para a porta da cadeia e pedisse para soltarem Jesus, porque poderia acontecer uma rebelião. Só que ele esqueceu do Caifás e do sumo sacerdote, porque o Caifás e o sumo sacerdote eram tal qual a igreja de hoje. Eram eles que detinham o poder de manipular o povo, sabe? E o manipularam de todas as formas. Você vai ver, por exemplo, no julgamento de Jesus, um Pilatos que lava as mãos, mas um Pilatos que faz de tudo para livrar Jesus. A ponto de chegar a perguntar, oh, qual o teu último, o único crime que tu tens, que eles dizem qual é? É que tu és rei, e tu és rei. Jesus podia dizer, não, não sou rei, não sabes que eu não sou rei. Mas disse, ó, tu dizes que eu sou rei. Mas se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos meus algozes. Então, quer dizer... Mas eu penso que Judas, ele não estava depositando tanto no povo que ia clamar pela libertação de Jesus. Eu penso que ele não compreendeu a proposta do próprio Cristo não. e tinha certeza que falasse assim, não, ele é o Messias que eu sei, ele é o Cristo porque eu vi o que ele fez. Então, não é possível que ele vai deixar que o prendam e o matem. Então, se ele estiver lá dentro, ele não vai conseguir sair. Ele não vai ter outro caminho a não ser tomar o poder, porque ele tem poder para isso, né? Se ele saiu da tumba depois de morto, imagina que estava vivo dentro de uma prisão, se ele não podia sair. Mas mais do que sair, ele esperava que ele fosse tomar o poder e virar o comandante, né? O que os judeus esperavam era esse comandante. Mas o que eu li é que eles esperavam que o povo o tirasse. E Pilatos, ali, mas és rei. Se o meu reino fosse deste mundo, olha, eu não estava aqui nem discutido contigo. Tá? Mas o meu reino não é deste mundo. Ó, faz o seguinte, ó, hoje é dia de... vocês vão comemorar a Páscoa, né? Então... chama aí o Barrabás, traz o Barrabás. Ó, eu vou soltar um, hein, povo? Quem vocês querem que solte? Pois o povo ainda clama Barrabás. Essa é a questão. E aí é que Judas começa a despertar para o erro que ele cometeu. E aí, então ele diz, pô, fiz porcaria. E ele se suicida. Primeiro ele vai tentar devolver o dinheiro, as 30 moedas. Não aceitam as 30 moedas. Ele joga as 30 moedas no pátio. Diz que compram depois com essas moedas um terreno, depois vai ser um cemitério, né? Mas ele, a partir ali naquele momento, não tinha outra coisa, suicida-se. Mas há um relato de que Jesus, quando fica entre nós durante 40 dias,
né, que depois da ressurreição fica entre nós 40 dias, e chega um momento em que ele diz aos apóstolos: agora está na hora de partir, mas antes vou buscar aquele a quem tanto amo. E a quem se referia, e eles entenderam que falava acerca de Judas Iscariotes. Agora, para você ver o que a igreja impulsionou ao longo do tempo, a igreja não, os homens que fazem a igreja fomentaram ao longo do tempo a malhação de Judas. Isso até hoje fazem, aí nos rincões do interior, porque antigamente tinha, faziam até nas grandes cidades, hoje já nem tanto. A gente sabendo que, nós temos num livro chamado Vida e Atos dos Apóstolos, na última página você tem uma carta do próprio Judas, enviada em 1912, num centro do Rio de Janeiro. Não sei qual é o centro, mas lá diz. E a gente sabe as reencarnações que ele teve, né? E uma delas, acho que ali ele pagou tudo o que tinha que pagar. Joana d'Arc. Agora imagina, Joana d'Arc acaba com uma guerra que durava 116 anos. A chamada Guerra dos 100 Anos tinha 116 anos. Quando Joana d'Arc nasceu, a guerra já tinha quase 100 anos, porque ela vai para o exército com 17 anos. E ela acaba com uma guerra que durava 116 anos. E depois, como recompensa, é colocada na fogueira para ser queimada viva. Então, acho que aí Judas teria resgatado todos os débitos que porventura existissem. Tem um texto interessante do Humberto de Campos, que assina como Irmão X, que ele descreve um encontro espiritual dele com Judas. E Judas está triste ali, vendo a malhação dos bonecos, né, que tinha muito antes na rua, né, a malhação de Judas. Nessa carta ele também comenta essa malhação, mas que compreenda aquilo que as pessoas fazem. Mas ele fez assim: eu tô triste não por mim, porque eu fui perdoado pelo Cristo e eu me equilibrei ali, minha consciência, porque ele volta à carne e, vamos dizer assim, ele paga, e aquele que errou agora acerta. Então, agora ele sentia muito pela humanidade, que apesar de ter passado 2000 anos, eles próprios estão fixados ainda em malhar o Judas e não perdoar. Exatamente. Quer dizer, nós ainda não compreendemos a proposta do Cristo. Como as crianças malhavam o Judas e o ódio, não digo ódio, mas o sentimento negativo que colocavam naquilo. Né? Esse aqui traiu Jesus, eu vou malhar o cara. Pô. Como se for ensinando como agir quando alguém erra com a gente, né? Sendo que a proposta é totalmente diferente, né? Nada diferente daquelas crianças no Oriente Médio, né? Em que de um lado para o outro do muro, as crianças começam a jogar pedras nos soldados que estão do outro lado. Não tem diferença nenhuma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.